Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica e descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 61, estamos no período do deserto e vamos ouvir Números 11, Deuteronômio 10, Salmo 33. Números 11. Sucedeu que o povo começou a queixar-se aos ouvidos do Senhor. O Senhor ouviu e inflamou-se a sua ira. Então o fogo do Senhor acendeu-se contra eles e devorou uma extremidade do acampamento. O povo clamou por Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Chamaram a esse lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se tinha acendido contra eles. A população que estava no meio deles deixou-se arrastar pela concupiscência, e também os filhos de Israel se puseram a chorar, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos do peixe que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porros, das cebolas e dos alhos. Agora a nossa garganta está seca, não há nada diante de nós senão maná. O maná era como a semente do coentro e o seu aspecto como o bedélio. O povo espalhava-se a apanhá-lo e moía-o em moinhos ou pisava-o em almofarizes. Cozia-o em panelas e fazia bolos. Tinha o sabor de tortas com gordura de azeite. Quando o orvalho caía de noite sobre o acampamento, o maná também caía. Moisés ouviu o povo chorar agrupado por famílias, cada um à entrada da sua tenda. Mas a ira do Senhor inflamou-se muito e Moisés sentiu o mal perto de si. Então Moisés falou ao Senhor: Por que atormentas o teu servo? Por que é que não encontrei graça diante de ti, a ponto de pôres todo este povo como um peso sobre mim? Acaso fui eu que concebi todo este povo? Fui eu que o dei à luz para me dizeres: leva-o ao colo como a ama leva a criança de peito, até à terra que prometeste a seus pais. Onde arranjarei carne para dar a todo este povo que chora junto de mim, dizendo: Dá-nos carne para comer? Eu sozinho não consigo suportar todo este povo, porque é demasiado pesado para mim. Se me queres tratar assim, dá-me antes a morte. Se encontrei graça diante de ti, que eu não veja mais a minha desgraça. O Senhor disse a Moisés: Reúne para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que saibas serem anciãos do povo e terem autoridade sobre ele. Levá-los-ás à tenda da reunião, e aí os farás esperar contigo. Então descerei ali, falarei contigo, e tomarei do Espírito que está sobre ti para o pôr sobre eles. Partilharão contigo o peso do povo, e não terás de o suportar tu sozinho. Dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã e comereis carne, pois chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Melhor era para nós estar no Egito. O Senhor vos dará carne a comer. E não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante 1 mês, até que vos saia pelas narinas e vos enfastie. Ultrajastes o Senhor que está no meio de vós e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos nós do Egito? Moisés disse: 600.000 caminhantes tem o povo no meio do qual eu estou, e tu dizes: Eu lhes darei carne e eles comerão durante 1 mês. Iremos matar para eles ovelhas e bois? E onde os encontraremos? Se tivéssemos de juntar para eles todos os peixes do mar, onde os encontraríamos? O Senhor disse a Moisés: Acaso será curta a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se realiza ou não a teu respeito. Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor. Juntou 70 homens dos anciãos do povo e pô-los à volta da tenda.
o Senhor desceu na nuvem e falou-lhe. Tomando do espírito que estava sobre ele, deu-o aos 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois não o conseguiam. 2 desses homens tinham ficado no acampamento. O nome de um era Eldad e o nome do outro era Medad. O espírito desceu também sobre eles, porque estavam entre os inscritos, embora não tivessem ido para a tenda, e começaram a profetizar no acampamento. Um rapaz, porém, correu a anunciar isso a Moisés. Eldad e Medad estão a profetizar no acampamento. Então Josué, filho de Nune, servo de Moisés desde a juventude, ripostou. Moisés, meu senhor, não lhe consintas. Respondeu-lhe Moisés, tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor profetizasse, que o Senhor enviasse o seu espírito sobre ele. Voltou Moisés para o acampamento, ele e os anciãos de Israel. Levantou-se, entretanto, um vento enviado pelo Senhor vindo do mar. Trouxe codornizes e abateu-se sobre o acampamento de um lado e do outro, na extensão do caminho de um dia, à volta do acampamento e cerca de 2 côvados acima da superfície da terra. Todo o povo naquele dia e naquela noite e em todo o dia seguinte se pôs a apanhar codornizes. Aquele que menos apanhou, ainda apanhou 10 hómeros. Estenderam-nas em volta do acampamento. A carne estava-lhes ainda entre os dentes, antes de ser mastigada, quando a ira do Senhor se inflamou contra o povo e o Senhor feriu o povo com um grande castigo. Deram àquele lugar o nome de Kibrot Hataavá, porque sepultaram aí a gente dos desejos desordenados. De Kiberot Hataavá, o povo partiu para Haserote e ficou em Haserote. Deuteronômio 10. Naquele tempo, o Senhor disse-me: prepara 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e vem ter comigo à montanha. Faz também uma arca de madeira. Escreverei sobre as tábuas as palavras que estavam escritas nas primeiras que quebraste e depositá-las-ás na arca. Fiz, pois, uma arca de madeira de acácia e preparei 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Depois subi à montanha com as 2 tábuas na mão. Ele gravou nas tábuas um texto semelhante ao primeiro, as 10 palavras que o Senhor, vosso Deus, vos tinha dirigido sobre a montanha do meio do fogo no dia da Assembleia. Depois o Senhor entregou-mas. Tornei a descer da montanha e depositei as tábuas na arca que tinha feito. Ficaram ali como o Senhor me ordenara. Os filhos de Israel partiram de Beerot Bene Jaacan para Moserá. Aí morreu Arão e aí foi enterrado. Eleazar, seu filho, sucedeu-lhe no sacerdócio. Dali foram para Gudgodá e de Gudgodá para Jotbatá, terra cheia de torrentes de água. Foi por esta ocasião que o Senhor escolheu a tribo de Levi para transportar a arca da aliança do Senhor, estar diante do Senhor para o servir e para abençoar o seu nome, como faz ainda hoje. Por isso Levi não teve parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe prometeu o Senhor teu Deus. Fiquei, pois, na montanha 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. Ainda desta vez o Senhor me atendeu e não vos quis destruir. Disse-me mais o Senhor: levanta-te, caminha à frente deste povo, para que entrem e tomem posse da terra que jurei a seus pais que lhes havia de dar. E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus exige é que temas o Senhor teu Deus, para seguires todos os seus caminhos, para o amares, para servires o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, observando os mandamentos do Senhor e os preceitos que hoje te prescrevo para teu bem. Ao Senhor teu Deus pertencem os céus e os céus dos céus, a terra e tudo o que nela existe. No entanto, foi só a teus pais que o Senhor se apegou com amor. Elegeu a sua descendência, que sois vós, de entre todos os povos, como ainda hoje. Circuncidai, portanto, a impureza do vosso coração, e não endureceis mais a vossa cerviz, porque o Senhor, vosso Deus,
É o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus supremo, poderoso e temível, que não faz distinção de pessoas nem aceita presentes. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro e dá-lhe pão e vestuário. Amarás o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele só servirás. Apega-te a Ele, e não jures senão pelo seu nome. Ele é a tua glória. Ele é o teu Deus que fez por ti essas grandes e prodigiosas coisas que teus olhos viram. Os teus antepassados eram em número de 70 quando entraram no Egito, mas agora o Senhor teu Deus tornou-vos tão numerosos como as estrelas do céu. Salmo 33. Exultai, ó justos, no Senhor, louvai-o retos de coração. Louvai o Senhor com a cítara, cantai-lhe salmos com a harpa de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai com arte por entre aclamações. As palavras do Senhor são verdadeiras, as suas obras nascem da fidelidade. Ele ama a retidão e a justiça, a terra está cheia da sua bondade. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro da sua boca todos os astros. Ele juntou as águas do mar como numa represa, e guardou as torrentes do abismo nos seus depósitos. A terra inteira tema o Senhor. Tremam diante dele os habitantes do mundo, porque ele disse e tudo foi feito. Ele ordenou e tudo foi criado. O Senhor desfez os planos das nações, frustrou os projetos dos povos. Só o plano do Senhor permanece para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as idades. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para sua herança. Do céu o Senhor contempla e vê toda a humanidade. Do trono em que está sentado, observa todos os habitantes da terra. Ele formou o coração de cada homem e discerne todas as suas obras. A vitória do rei não está num grande exército, nem o guerreiro se salva pela sua força. A garantia de vitória não está no cavalo, não é ele que salva pela sua grande força. Os olhos do Senhor velam pelos seus fiéis, por aqueles que esperam na sua bondade, para os libertar da morte e os manter vivos no tempo da fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração e em seu nome santo confiamos. Venha sobre nós, Senhor, o teu amor, pois depositamos em ti a nossa confiança. Olá, eu sou o Padre Tiago Fonseca, das equipas de jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos na leitura dos textos bíblicos, nesta proposta do podcast Mais 365. Acreditamos verdadeiramente num Deus que nos ama e que quer falar connosco, para se dar a conhecer, para nos dizer quem nós somos e para nos indicar a sua vontade, o que Ele quer de nós. Como Nossa Senhora, também nós, espantados, desejamos acolher a palavra de Deus, dizendo: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Hoje, no capítulo 11 do livro dos Números, com paralelo no capítulo 16 do livro do Êxodo, vemos o protesto do povo de Israel e as suas saudades das cebolas e do que tinham como alimento no Egito. Realmente temos ouvido em tantos episódios estes protestos do povo. Podemos imaginar-nos também nós a reivindicar: queremos mais, queremos mais. A expressão cebolas do Egito vem daqui. Vem destas saudades que o povo de Israel tem até das cebolas. E o povo é incapaz de agradecer a Deus e é incapaz de reconhecer como dom tanto que Deus lhe dá, até o maná cair do céu. E prefere voltar para a escravidão do Egito. Este protesto, então, gera indignação a Deus, que, pedagogicamente, castiga o povo com o fogo. A tentação do desânimo atinge o povo
e atinge também Moisés, que até fala com Deus dizendo: eu não consigo mais suportar todo este povo, é demasiado pesado para mim, dá-me antes a morte. Este desânimo pode atingir-nos também a nós. Precisamos de manter viva a esperança do cumprimento da promessa de Deus a partir dos acontecimentos passados e das graças presentes que Ele nos oferece. Precisamos, uma e outra vez, de olhar para tanto que Deus nos dá. E ao povo de Israel, neste capítulo, Deus oferece mais outras duas graças: a carne das codornizes caídas do céu e os 70 anciãos que vão ajudar Moisés a governar o povo. Vale a pena referir que estes 70 anciãos recebem do espírito profético de Moisés, e podemos ver já aqui uma alusão ao Pentecostes e à descida do Espírito Santo, que Deus sempre concede a quem chama para servir o seu povo. Estes 70 homens são também uma prefiguração do sacerdócio e são referidos atualmente no rito da ordenação sacerdotal, quando o bispo reza o prefácio consecratório da ordenação dos presbíteros. Por sua vez, no capítulo 10 do livro de Deuteronômio, vemos mais um apelo à fidelidade aos mandamentos e à exigência do Senhor, nosso Deus. É curioso notar estas palavras usadas por Moisés: circuncidai, portanto, a impureza do vosso coração e não endureçais mais a vossa cerviz. Este apelo a circuncidar o coração lembra-nos aquela prática israelita da circuncisão que foi apresentada pela primeira vez por Deus a Abraão no capítulo 17 do livro de Gênesis, e que se tornou, para todo o israelita, um sinal exterior da sua pertença ao povo de Deus, ao povo de Israel. Neste caso, porém, ao falar da circuncisão do coração, o profeta Moisés quer explicar-nos como é necessária uma conversão espiritual a Deus e não meramente uma prática ritual e legalista da religião. Na tradição da Igreja, vemos que esta circuncisão do coração é já uma figura, uma alusão ao sacramento do batismo. É importante notar também que esta exigência do amor a Deus vai de mão dada com a exigência do amor ao próximo, sendo este próximo identificado pelos órfãos, as viúvas e os estrangeiros, os mais frágeis. Gostava de sublinhar aqui os estrangeiros, lembrando a própria condição do povo de Israel, que foi estrangeiro na terra do Egito e no deserto, e como sofreram maus tratos por serem estrangeiros. Moisés convida-nos à empatia. Convida a que o povo de Israel seja capaz de calçar os sapatos dos outros, a sentir as dores e as dificuldades próprias de quem é estrangeiro. Nos dias de hoje, marcados pelo tema da migração, vale a pena reforçar este imperativo de amor aos estrangeiros também, como o livro de Deuteronômio nos apresenta. Sim, os estrangeiros também merecem o nosso amor. Os estrangeiros também são amados por Deus. Senhor, obrigado por tantos sinais do teu amor e da tua fidelidade. Desculpa os nossos medos e a nossa desconfiança. Somos parecidos com o povo de Israel. Ajuda-nos e dá-nos coragem para ouvir a tua palavra e obedecer à tua santa vontade. Repetimos esta oração do coração a partir do Salmo 33. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Mais um dia em que lembramos que esta é de facto a verdadeira história de amor. Um abraço em Cristo. Até amanhã.